Bom, boa noite a todos. Bem-vindos mais uma live 30 do Celint. Para quem não me conhece, sou um dos sócios, né, do Celint, uma empresa de governança, onde nós atuamos tanto na formação de conselheiros consultivos, como na parte de consultoria e serviços na área de governança e constituição de conselhos. Eu hoje me considero mais do que um conselheiro, mas um agente de transformação de pessoas e empresas através da governança e a perenidade adaptativa. Empresas no Brasil sejam mais. Gaspar, o seu áudio está falhando, pelo menos para mim. Voltou? Para mim também. Sim. Eu estou abrindo aqui o iPad para não ter esse problema. Sim, Bom, voltou. hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Que é diálogo. Elas são relevantes, mas o mais importante é a conversa, é o diálogo, é a profundidade do conhecimento, da discussão. E fala no Celente do controverso para chegar ao consenso. Para falar sobre isso comigo, nós convidamos uma especialista que vai se apresentar, que é a Tânia Almeida. Tânia, muito obrigado pelo seu tempo, pelo espaço dedicado ao Celint. Por favor, a palavra é com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar nessa casa e um Obrigado. prazer conversar sobre esse tema, que é um tema da minha paixão. Boa noite. Então, Você quer, Tânia, você quer que eu me apresente isso, profissionalmente? falar um pouquinho sobre É. você, exatamente, seu Ah, lado falo. profissional, o que você faz. Tá, eu falo. Eu me identifico como uma pessoa que trabalha com processos de diálogo. Frente a um cenário, eu mapeio a situação, eu desenho um processo de diálogo e eu coordeno esse processo de diálogo. E também trabalho com docência de processos de diálogo, né? Há anos atrás, o meu processo de eleição era mediação, mas é das possibilidades, né? Eu tenho uma formação multidisciplinar que acaba me conferindo uma lente multifocal como a lente dos meus óculos, que é transparente também como a lente dos meus óculos. Eu já passei pela neurologia, pela psiquiatria e pela psicanálise com processos de terapia individual, e isso me ajuda a ter um olhar para as pessoas. Na sequência, terapia de família e sociologia, e isso me ajuda a olhar as relações, a também colocar foco nas relações. E, por último, a mediação e a facilitação de diálogos, quando não tem a formalidade da mediação, que me ajudam a colocar as diferenças em conversa e não em confronto. Então, minha lente transdisciplinar passeia por esses três andares e eu vou elegendo aquele que melhor possa beneficiar a situação que eu estou trabalhando. Muito bom. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Vocês sabem, pessoal, né? Assim que vocês tiverem perguntas, dúvidas, elogios, críticas, vão usando o chat, né? Que a gente vai lendo aqui, vamos conversando com a Tânia a respeito das questões que estão levantando. E a Girlane, que nos está apoiando aqui, ela vai estar dando informações. Já deve ter colocado o LinkedIn da Tânia para vocês seguirem e lerem, né, todos os seus posts. São excelentes os artigos que a Tânia coloca, com certeza. Eu sou um dos que sigo e compartilho bastante. Então, sem mais delongas, Tânia, cada Oi. vez mais nós vemos os conselhos tecnicamente melhor preparados, mas ainda tomam decisões muito ruins, né? Quer dizer, tem estrutura, tem conhecimento, mas a tomada de decisão não é a mesma altura. Ao que você atribui a isso? É falta de conhecimento, expertise, dedicação ou um diálogo verdadeiro? Olha, Gaspar, acho que pode ter todas essas contribuições juntas e misturadas, mas acho que o cenário favorece. A gente vem muito impregnado pelo olhar cartesiano, que nos ajudou a fragmentar o conhecimento, e nós nos habituamos a preencher nossos currículos com conhecimentos cognitivos e experiência, né? E assim nós temos admitido as pessoas que têm
que nós convidamos para conversar conosco, inclusive nos conselhos, e é como as empresas vinham prestigiando os perfis nas contratações. A gente identifica, e o mundo identifica, que precisa, para além da técnica e para além da experiência, uma série de habilidades que têm sido chamadas de soft skills, em contrapartida às hard skills, que seriam um conhecimento técnico e a experiência, e as que eu vejo sinalizadas, tanto por conselheiros como na minha prática, como aquelas que mais favorecem são a escuta, a possibilidade de negociar diferenças e incluir diferenças no próprio ponto de vista, né? Acho que são as que muito auxiliam e acho que são as que também fazem muita falta. Foi me falando, Tânia, e aí me ocorreu o seguinte, né? Nos conselhos, que é nosso público aqui de conselheiros, né, a tomada de decisão e as discussões são sempre colegiadas, né? Só que tem muito executivo que está vindo, né, da sua formação executiva para dentro dos conselhos. O executivo, geralmente, até pela questão hierárquica, né, ele é o líder da sua área, ele é o tomador de decisão, poucos são contestados e muito poucos ouvem também. Será que isso é uma consequência, né, de você não fazer esse debate amplo enquanto o executivo ainda não tem uma gestão participativa e carrega esses vícios, né, para dentro de uma reunião de conselho? Talvez se a gente começar por baixo, buscar a arte da escutativa, o diálogo seja melhor? Eu acho possível, Gaspar. Acho que existem algumas tarefas, né, ou funções que demandam conhecimento específico. E mesmo que a gente acredite que é alguma coisa que a gente saiba conduzir porque vem fazendo, às vezes elas têm dissemelhanças que pedem skills diferenciados, né? Os skills dos executivos, eles são extremamente voltados a tomar decisões e executar aquilo que acreditam ser o mais adequado. Esse não é um lugar interessante para participar de decisões colegiadas, né? Então, talvez a gente precise ajudar os executivos a vestirem essa função de conselheiro e perceberem as diferenças entre habilidades que eles usam quando estão com o chapéu executivo e habilidades que eles precisam quando estão com o chapéu de conselheiros, né? E nisso vai a escuta, a negociação de diferenças, a humildade para rever o próprio ponto de vista e acrescentar pontos de vista diferentes dos seus, né? Uhum, é verdade. A gente sempre fala aqui do controverso, né? E algumas pessoas falam do conflito, né? Aí você entendo que existe o conflito produtivo e o conflito destrutivo, né? Em qualquer tipo de discussão, mas principalmente no conselho. Como é que você consegue tanto diferenciar, né, um conflito do outro, o construtivo do destrutivo? Como é que você consegue transformar, né, o iminente conflito que está sendo destrutivo que se torne construtivo? Olha, primeiro a gente precisa. Eu gosto muito de semântica. Eu tive um professor de comunicação que escreveu algumas teorias sobre o significado das palavras, né? Então a gente precisa rechear conflito com o mesmo recheio, porque eu costumo dizer que existem umas palavras que são como a palavra empada. Empada todo mundo conhece, só não sabe qual é o recheio que a pessoa está colocando. Então, o que que a gente vai chamar de conflito, né? O conflito não nasce conflito se a gente entender como oposição de ideias que parecem não conciliáveis, né? Ele nasce da percepção de incompatibilidade da maneira como você está pensando, que eu estou pensando, da maneira que você quer resolver e que eu quero resolver. Isso vai escalando até que se transforme nessa oposição que parece inconciliável, né? Mas nessa escala, muitos fatores contribuem, né? Depende do meu perfil. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que não escalo para negociar diferenças, né? Eu tive um pai que escalava na primeira vírgula, ele escalava, especialmente se o Flamengo tivesse perdido, né? Que era o time dele de eleição. Depende de quem é o outro.
sabe? Uma pessoa com quem eu tenha mais afinidade. Ah, vou deixar passar, depende de qual é o tema, a importância que tem para as pessoas o tema. Ah, essa conversa eu quero levar até o final, essa daqui, não, até aqui está suficiente para mim, e depende principalmente da rede de pessoas com quem eu converso para contar. Olha só o que aconteceu numa conversa minha com o Gaspar. Imagina que, e lá vou eu contando uma história onde eu fico bem na foto, você fica mal na foto, né? E depois, para eu desfazer o atrito com você, eu preciso também redefinir as histórias que eu andei contando, né? Então, tem uma escalada para que a gente traga para a autorresponsabilidade, onde todos nós somos responsáveis. Escalada vem de escada, né? Os tijolos da escada são colocados por todos os participantes, não são colocados por uma pessoa só. Então, a gente precisa identificar os tijolos que a gente colocou. Construtivos ou destrutivos, havia um teórico que trabalhava com métodos de resolução de conflitos que fazia essa pergunta: existem conflitos construtivos ou destrutivos? E eu, da primeira vez que li, falei, claro, conheço os dois. E a resposta dele era não. Os resultados, não existem conflitos de natureza destrutiva ou construtiva. Os resultados podem ser construtivos ou destrutivos. Como é que você consegue resultados destrutivos? Quando você esgarça as relações para negociar diferenças, quando você transfere o foco da questão para pessoas, né? E aí o outro passa a ser inimigo porque tem uma ideia distinta. Como é que os resultados são construtivos? Quando você vai no inverso, no caminho inverso, quando você conversa de maneira a aproximar relações e a colocar diferenças todas sobre a mesa, uma ao lado da outra, e não uma competindo com a outra, e você não transfere a tensão da diferença para a pessoa, você mantém ela na questão. Então, isso ajuda a resultados mais construtivos. Acho que a gente comete esses dois pecados sem perceber, né? Transfere Uhum. para as pessoas e dá adjetivos e personaliza, e os dois deixam de olhar para as questões. E com isso a gente esgarça as relações e escala o desentendimento. Como é que é a importância do lifelong learning, né? É um aprendizado absurdo que a gente já está começando a absorver da Tânia. E aí, Tânia, assim, né? A gente falou aqui né? Em geral, o corpo executivo é muito hard skills, competências técnicas na sua atuação de execução. Quando você vai para o conselho, você precisa desenvolver os seus soft skills, saber dialogar, escutar, né? E muita gente, muito profissional, acha que só a sua experiência executiva já o credencia para ser um conselheiro, que ele não precisa de formação e certificação. Como é que você avalia esse cenário? É falta de informação, né, Gaspar? A experiência vai mostrar para ele que não corresponde, a maneira dele pensar para participar de uma decisão colegiada. Alguém vai dizer isso para ele, os ruídos vão mostrar que é necessária essa diferença. Eu acho que um dos ativos mais interessantes num conselho é o mix de ideias, né? O que é o mix de ideias? A gente tem ali um celeiro de mindsets diferentes. Se a gente puder aproveitar dessas diferenças e torná-las complementares, a gente vai ter um mix de ideias que é muito mais abrangente e muito mais complexo do que a ideia solo. Uhum. Essa pessoa vai descobrir que a ideia solo não tem essa riqueza, não tem essa abrangência e que a visão de todos nós é parcial. A gente precisa de outras visões para complementarem a nossa, né? Então, batalhar para ter uma ideia vencedora é batalhar para oferecer uma visão parcial da situação também. Tem três perguntas aqui no chat, Tânia, que eu acho que são complementares, então eu vou ler as três para a gente falar, e tem muito a ver com o que a gente falou agora sobre formação, experiência e tudo mais. O Fernando pergunta assim: que dicas você, ou recomendações você daria para um conselho
ser mais maduro em termos de seus diálogos? O Zé Carlos Zen pergunta como é que é a combinação de preparo, postura e contexto para ter um diálogo producente, né? E que seja com ações ou decisões construtivas. E o Marcelo ainda pergunta, né? Será que na sua função executiva da empresa, né? Se o executivo buscar a questão dos soft skills, atuar de forma mais aberta, construtivista, fica mais, assumir suas vulnerabilidades, fica mais fácil de se tornar um conselheiro? E se você acredita que a diplomacia é uma característica importante para a atuação do conselho ou em comitês? Eu não sei se eu dei conta de passear pelas 4 perguntas, porque eu fiquei com a primeira, pensando na primeira, e, bom, mas aí você vai me Eu vou te ajudando. ajudando isso. É, nem toda conversa é diálogo, pensando na primeira pergunta. A gente confunde isso. Assim como há teóricos que estudam negociação e comunicação, há aqueles que estudam diálogo. Então, tornando curto o pensamento deles, eles dizem assim: olha, 3 pilares você precisa para chamar de uma conversa de diálogo. Primeiro é uma expressão, por óbvio, mas não é qualquer expressão. Ela precisa ser clara e ela precisa ser cuidadosa. Então, eu começo a cuidar da relação com o outro pela forma como eu ofereço as minhas ideias, né? A forma como eu ofereço as minhas ideias vai provocar mais escuta ou menos escuta, né? O segundo tema é, ok, cuidamos da expressão, agora vamos cuidar da escuta, porque o outro vai te trazer ideias e você precisa ser inclusivo com as ideias que ele está trazendo, considerá-las como possibilidade. E, por último, o terceiro pilar deles é interessante. Ele diz, você precisa gostar de diferenças, porque num diálogo você não vai ouvir ideias semelhantes às suas. Você precisa apreciar diferenças para poder incluí-las como possibilidade. E tem um exemplo que eu gosto muito, ele diz assim: você se preparou para uma reunião? Se preparou para conversas difíceis? Me preparei. Também. Deixa eu fazer uma pergunta quando você sair da reunião. A sua ideia saiu intacta? Porque se ela saiu intacta, você não teve diálogo. Você teve numa exposição de motivos, porque o diálogo pressupõe que você seja tangenciado pelas diferenças que o outro aporta. Então, não sei em que medida essa resposta que eu construí agora possa ser transversal para as 4 perguntas que você trouxe. Não, acho que Se tem não, tudo me a ver. ajuda. Não, acho É. que tem sim, né? A forma com que a pessoa tem que se posicionar na hora da fala, ter a escuta. Porque tem gente que não escuta, só fala, só se expressa, né? E não abre espaço para ouvir. Tem gente que ouve querendo questionar e não para evoluir, para aprender e tudo mais. Eu fico pensando, o conselho é um colegiado, né? Nós aqui no Celint está sendo pioneiro na trilha do presidente, né? Que é fazer programas para desenvolver o presidente, que a gente entende que é o grande orquestrador desse colegiado. Ele tem que dar espaço, né, para a voz, para a escuta, para a participação de todos, né? E entender que ali é um momento de debate. Como é que você vê isso? Como é que você vê a função do presidente de conselho a promover ou ser o grande orquestrador do diálogo do conselho? Eu vejo muita semelhança do presidente de conselho com o lugar de mediador. Eu vou falando dessas semelhanças, vocês vão me dizendo se é pertinente para vocês, né? Esse é um lugar em que o mediador é responsável por criar uma ambiência favorável para o diálogo acontecer. Ele é responsável por dar voz e vez a todas as pessoas, né? Ele é responsável por oferecer uma pauta e ajudar as pessoas a focarem nas questões. Ele é responsável por fazer bons resumos que ajudem no entendimento da fala de todos e, principalmente, alinhem o entendimento de todos a respeito de uma determinada decisão. Ele é responsável por fazer perguntas úteis, né? Então, o presidente do conselho precisa saber fazer prompts para a reunião, né? Porque as perguntas
senão as respostas não vêm de maneira adequada. Ele tem ali um celeiro de conhecimento. Ele precisa fazer boas perguntas. Mediadores, a principal ferramenta dos mediadores são as perguntas, porque perguntas geram informação. No que gera informação, se todo mundo tem uma escuta, aliás, poderia falar aqui um pouco sobre a escuta também, mas vamos deixar para mais adiante se a gente tiver tempo. Minha Então, eu próxima pergunta é vejo. sobre isso. Evolua. Minha próxima pergunta é sobre escuta. Mas vamos lá. É, Você vê o presidente como mediador. ele é um sujeito multitarefas, tá? Ele é um sujeito multitarefas que orquestra diferenças e que precisa articular essas diferenças, colocá-las em conversa e harmonizar essas diferenças para que a decisão venha da complementaridade do conhecimento de todos os conselheiros, né? A Para gente está poder falando muito, fechar a resposta. a gente tá falando muito de perguntar, mas para perguntar a gente tem que saber ouvir, né? Aí eu lhe pergunto, existe técnica para escutar melhor, principalmente em ambientes de alta tensão? Então, a Que gente tem prompts dois são verbos, esses que você falou? Que prompts são esses? a gente tem dois verbos em português para falar da escuta, entre aspas. A gente tem, vem do latim, todos dois. O audire, que é o ouvir, e o auscultare, que é o escutar. Para o audire, basta ter ouvido funcionante, tá? Aí eu acabei de ouvir uma motocicleta que passou lá fora, mas não é nesse ruído que eu estou colocando atenção. Auscultare é o audire com atenção plena. Eu preciso me dedicar àquilo que a outra pessoa está trazendo. É como o clínico que bota o estetoscópio no nosso peito e qualquer pequeno ruído é informação importante. Ele nos ausculta. Essa é a natureza de escuta que a gente gosta de receber e que a gente precisa oferecer, né? Então, você pode escutar para acompanhar a lógica do outro, que seria uma natureza de empatia cognitiva. Deixa eu entender como é que o cara construiu esse pensamento. Você pode escutar para entender o quão é importante o que ele está trazendo ou ela está trazendo, qual é a natureza de afeto que está sendo colocado. Você sempre precisa escutar para incluir e para pensar sobre. Então, a escuta tem meia dúzia de adjetivos que acompanham a escuta e a gente precisa transitar por todas essas diferentes naturezas, oferecer perguntas de esclarecimento, não interpretar o que você está ouvindo e acreditar que a sua interpretação corresponde ao que o outro disse, né? Que é o que a gente tem chamado de escuta ativa, você não fica passivo, você se interessa e vai em direção à pessoa pedindo para ela explorar um pouco mais um tema ou outro tema. Então, precisamos passear por diferentes qualidades de escuta e, com atenção plena, oferecer, pedir do outro e oferecer para o outro essa natureza de escuta. A escuta viabiliza formular perguntas. A escuta viabiliza entender o outro, né? A escuta viabiliza encontrar convergências, porque a tendência é que as divergências fiquem muito no palco e não se percebam as convergências, né? E por aí vai. Ana, a gente está falando muito aqui do mundo empresarial corporativo, né? Mas essa escuta ela é importante na nossa vida pessoal e familiar também, né? Gaspar, você sabe que eu trabalho capacitando mediadores, né? E falar da escuta, por óbvio. E as Uhum. pessoas me perguntam assim: quando vai começar a prática? E eu digo sempre: a prática vai começar na hora que a aula acabar e você encontrar a primeira pessoa que estiver do outro lado da porta. Aproveitem o ambiente familiar, porque ele é fofinho, ele é cheio de almofadas, né? Uhum. Para treinar, entre aspas, essas habilidades. Você vai enriquecer o seu relacionamento familiar, doméstico, e você vai estar mais aprimorado
para conversas de outra natureza que trazem outras naturezas de tensão, né? Perfeito. Tânia, vou fazer uma pergunta aqui que traz o Marcelo Jesus e o Sérgio Sukadonic, desculpa se eu errei o seu sobrenome, complementa. A escuta, ela não está só na questão do ouvir com atenção, com prontidão, né, ativamente, mas também está ligada a outros sinais, outros, né, aos nossos sentidos, como olhar, enxergar, escutar, entender, ouvir o ambiente. O silêncio fala? Eu tenho uma amiga, chama-se Marinês Soares, é uma argentina, e ela diz que nós escutamos com os ouvidos e com os olhos. Por quê? Porque 97% da nossa comunicação é não verbal. Então, não é o que a escuta proporciona que traduz o que o outro está nos dizendo. Eu preciso acompanhar isso da postura, da fisionomia, da gestualidade, do tom de voz, e por aí a gente vai. Não, precisa de mais do que um sentido para escutar. E é importante isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está escutando, a pessoa está falando e a gente está no e-mail, está no celular, está na televisão, né? Isso não é escutar, isso é ouvir, né, Tânia? Isso é Provavelmente, né? ouvir. Isso Né? é Então, ouvir. senhores, atenção, né? Você está disponível, de prontidão para o seu interlocutor, né? É. E de prontidão, sem o filtro cartesiano que a gente está tão habituado, concordo, discordo. Porque eu Uhum. concordo, discordo, na primeira palavra que o outro disse que arranha a nossa percepção, a gente deixa de escutar o resto, né? Então, precisa aí de uma generosidade, e de uma flexibilidade a respeito do próprio ponto de vista, senão a gente não inclui as diferenças que o outro traz, né? Perfeito. Tânia, o Gleison Café traz uma questão aqui que eu fiquei na dúvida e eu queria que a sua ajuda para ver se a gente pode refletir sobre esse tema. Um bom conselheiro, né, que tem escutativa, de prontidão, ele pode usar uma característica do ser diplomata, ou da diplomacia para ser um bom conselheiro com escutativa, ou você acha que ele não tem nada a ver com uma coisa com a outra? Então, palavra empada, né? A diplomacia. Como é que eu Isso. receio diplomacia? Eu não sei o que a pessoa que perguntou quis Quer dizer por dizer, diplomacia, né? Mas diplomata é aquele que busca consenso, consenso no sentido de harmonizar diferenças e não de colocar diferenças em confronto. O diplomata é aquele que busca entendimento. O diplomata é aquele que, seja qual for a diferença do interlocutor dele, ele vai acolher, né? Então, se a gente for recheando o estar diplomata com todas essas características que a diplomacia pede, eu gosto muito. Agora, eu gosto muito disso na vida, né? Não, não precisa ser conselheiro para transitar por todas essas habilidades, verdade, né? né? Sem dúvida. Tânia, a gente tem falado muito, né, do conselheiro do futuro, né? Quais são os skills que ele precisa ter, as atitudes, os conhecimentos, né? A gente atua, né? Você também, muito em empresas familiares. Aí puxando a questão da teoria dos três círculos, né? Família, empresa, sociedade. Por mais que a gente tente segregar e definir os escopos, essas coisas se misturam, né? Esse conselheiro do futuro, que tem que ser transformador de negócio, ele precisa dominar mediação e facilitação? Eu acho que ele precisa dominar processos de diálogo. Você sabe que o World Economic Forum, né, o Fórum de Davos, elegeu esse ano o espírito do diálogo, né? Em 2000, acho que foi 2022, era lifelong learning, Isso. exatamente por conta da velocidade das mudanças e da longevidade das pessoas. A gente vive mais e com tantas mudanças, a gente precisa sair correndo atrás do conhecimento durante toda a vida. E esse ano ele elegeu o diálogo, e o diálogo está sendo percebido como uma competência para o homem desse século, desse quarto de século. O que é competência? Competência é uma habilidade
que é alguma coisa que eu faço com destreza, que tem eficácia, que dá resultado. O diálogo atravessa todas as conversas, inclusive a guerra, que se resolve na mesa do diálogo. Numa empresa familiar, todos os diálogos que você pensar de cada um dos três círculos ou da conversa entre os três círculos demanda diálogo, demanda habilidades para o diálogo. Então, essa é a grande competência, eu acho, para o ser humano desse momento da contemporaneidade e para o cenário particular das empresas familiares, sem dúvida. Muito bom, Tânia. Não sabia da questão do Fórum da Davos ter eleito essa questão do diálogo, é muito importante, né? E aí o Marcelo Jesus trouxe uma pergunta aqui que vai ser para fechar, para encerrar a live antes das suas dicas, né? Então essa é a penúltima pergunta. Nós estamos vivendo cada vez mais um mundo virtual, digital, com redes sociais, com a inteligência artificial. Como é que você vê essa interferência no diálogo entre as pessoas, né? O presencial está cada vez menor. Nós estamos aqui no Brasil inteiro conversando com uma série de pessoas. As reuniões de executivos, de conselhos, cada vez mais são online. As aulas também, né? Inteligência artificial impactando na forma de se formular perguntas, os prompts, afetando até o vocabulário, né? Uma nova geração que fala mais por emojis e por gírias do que por palavras. Como é que você vê a evolução do diálogo dentro desse mundo tão digital, tão virtual? É, a gente não precisa da conversa para existir o diálogo, e a gente não é só conversando com o outro que a gente está em diálogo, né? Eu tenho o olhar enviesado por história de vida para ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. Então, eu sou a pessoa que, frente ao novo, eu fico curiosa, eu quero saber como ele vai me ajudar e eu quero saber como eu posso usar positivamente aquilo que está surgindo. É, a velocidade das mudanças é inevitável, né? A diferença de mindset no mesmo cenário é inevitável. Antigamente, a gente dizia que a cada revolução industrial surgia um homem novo. Agora a gente diz a cada geração surge um mindset Nossa. novo. Então, eu preciso fazer bom uso disso, né? Não ter olhar comparativo com o que já foi, ter olhar prospectivo e ter um olhar positivo para que tudo isso complemente aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito. Muito bom, excelente, Tânia. Assim, foram 30 minutos de altas questões e profundas. Eu agradeço muito, né? A Gilane vai estar colocando alguns links aqui para você saber sobre as nossas formações. Falou aqui da importância da formação de um conselheiro, hard skills, soft skills e uma série de outros. Perguntas foram feitas aqui, a gente vai responder depois. Vou conversar com a Tânia sobre as perguntas que estão no chat. A gente vai elaborar um questionáriozinho e botar Tá. no nosso site para vocês. Mas aí, para fechar, Tânia, se você pudesse dar aquela dica de ouro para os conselheiros que estão aqui, como é que eles podem ser bons conselheiros pensando, né, nessa questão do diálogo, da escutativa? O que fazer? Olha, eu gosto muito de música e eu gosto muito de metáfora, né? Se você é presidente de conselho, você é um maestro que tem um instrumento que se chama batuta, que não tem som como os demais instrumentos, mas a harmonia dos diferentes instrumentos que têm muitos timbres distintos, e que tem naipes muito distintos, todos são grandes músicos, por isso você tem uma grande orquestra. A harmonia dessas diferenças vai depender da sua regência. A sua regência é para as diferenças entre os instrumentos, que são os conhecimentos dos conselheiros, e a sua regência também é para administrar os músicos, né? Porque eles são muito orgulhosos do seu conhecimento e do seu instrumento. Então, também precisa. Se você é conselheiro, cuida da sua escuta, cuida de enxergar complementaridade naquela diferença que arranhou o seu ouvido, vê como é que você inclui,
Antes de tomar a decisão, para, pensa, reflete, age, isso pode ser feito num gole d'água, não precisa muito tempo para isso, para que as respostas não sejam reativas, mas sejam oferecidas a partir de reflexão, né? Porque a gente tem esse tempo, eu vou parar por aqui, senão eu aumentava a minha lista, tá bom? Não, Tânia, foi assim, maravilhoso, né? A gente está em 30 minutos. O nosso objetivo aqui é dar pílulas de conhecimento, de troca de Tá, experiência, para poder evoluir em outros eventos, quem sabe, né? Mas está com o LinkedIn aqui para todos os nossos. A gente chegou quase a 50 participantes, para que possam interagir com você fora daqui também, aumentar nossas redes de conexões. Então, agradeço muito a sua participação, a sua transparência, o quanto que você compartilhou seu conhecimento e experiência conosco. Convido a todos ao nosso fórum desse ano, que não é em novembro, o Fórum Celinte 2026 é em setembro, durante a semana, dia 24, Girlane, ou 29, sempre confundo. Hum, uma quinta-feira. 4 de 24, setembro, das 14 14 às horas, numa 18. quinta-feira. Espero todos vocês lá para a gente escutar as pessoas falando sobre a dupla missão do conselheiro: proteger as empresas, mas fazê-las se desenvolverem também. Sem escuta ativa, a gente não consegue desenvolver nem proteger as empresas, certo, Tânia? Muito obrigado a todos. Boa semana para vocês. Para os cariocas, bom feriado amanhã, dia de São Jorge. obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e pelo calor da recepção de todos vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.